sorte, te desejo muito amor e muita sorte. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Bom dia, queridos. Vamos acordar para mais uma segunda-feira. Hoje o tempo tá meio nublado aqui em São Paulo. O pessoal estava até comentando aqui mais cedo. Tava achando que ia fazer sol. Você que me ouve de outros lugares do Brasil também, bom dia para vocês. Hoje o nosso tema é muito importante, seguindo a linha dos anteriores. Sempre trago temas importantes, né? Mas a gente está trabalhando aí nessa linha do acordar e de algumas revelações que eu trago para vocês, apesar das canalizações que eu faço. As pessoas estão entrando um pouco em conflito com os últimos programas, mas eu preciso dar sequência, tá, gente? Eu preciso dar sequência a esses assuntos, porque eles são de extrema importância. Um outro ponto que eu estava conversando com o pessoal da live aqui mais cedo, eu ligo alguns minutinhos antes eu desenvolvi um método terapêutico baseado nas linhas do Direito Azul. Vocês sabem que a gente conversa sobre reequilíbrio, retomada de equilíbrio de balança. Então, tudo que acontece, digamos assim, de errado na nossa vida é por conta de desequilíbrio. E algumas pessoas me perguntam, nossa, Tammy, mas como que eu vou chegar na conclusão se eu estou em um desequilíbrio, se eu não estou, se o que está acontecendo na minha vida faz sentido dentro dessa configuração de balança? Como que eu identifico o que aconteceu comigo, se é karma de outra vida, se é a situação que eu fiz nessa mesmo, se é o meu emocional, se é o meu mental? Então, em vias, né, dessas dúvidas todas que as pessoas acabam me passando, eu desenvolvi um método terapêutico, ele é uma linha de vários oráculos, de mapa, de radiestesia, o próprio tarô, que eu já esqueci, tá, gente, trazer o tarô, me perdoem por isso, mas eu vou continuar as canalizações. Tava brincando aqui com o Pedro antes da gente entrar, ele falou, tira a carta mentalmente, eu vou fazer isso para vocês. Então, esse método, ele ajuda a identificar o que você traz no seu inconsciente, o porquê que a sua situação de repente está aquela momentaneamente, o que está acontecendo. Pode ser uma série de fatores, pode ser sim situações de vidas anteriores, pode ser situações que você desequilibrou a balança em tempos atrás, ou pode ser algum padrão vibracional seu. Esse método ele tem o objetivo de identificar o que está acontecendo com você e por que de repente você está passando por aquelas injustiças, ou pelo menos é assim que as pessoas chamam, né? Me sinto injustiçada, sinto que o divino não está sendo leal comigo, tem alguma coisa errada, não sei o que é, qual que é o padrão, se é a minha vibração, se é o meu inconsciente, se é o meu campo que está atraindo isso. Então, dentro desse método, a gente consegue identificar, tá bom? Quem tiver interesse, me chama no Instagram, @odireitoazul, certo? Lá vocês também encontram o meu perfil pessoal. Gente, seguindo a nossa metodologia, seguindo aqui o nosso curso, né, que eu chamei assim, hoje a gente vai conversar sobre direito à independência. No programa passado eu falei para vocês que o divino está dentro e não fora. Lembram? O reino dos céus está dentro e não fora. Várias linhas de filosofia, linhas religiosas já trazem esse conceito, até por conta da historinha que eu contei para vocês de canalização, da canalização que eu fiz, do momento da explosão primordial, onde a deusa se subdividiu em fragmentos. Lembram disso? Então, tudo isso segue uma linha de raciocínio.
E eu tenho falado com vocês a respeito nos últimos programas. Quem não assistiu, quem perdeu e está chegando agora, nós temos os programas anteriores no YouTube, tá? Tanto no YouTube da rádio, você procura pelo meu nome, Tamires Cardoso, ou Direito Azul, e também no meu YouTube tem lá todo o histórico dos programas anteriores. É legal que vocês acompanhem para vocês seguirem aí a linha de pensamento, tá bom? Direito à independência. Por que a independência humana é tão importante nos dias atuais? Porque nós nos esquecemos que somos fragmentos do divino. Nós nos esquecemos, estou falando nós nos esquecemos não porque vocês não assistiram o programa anterior, porque nós nos esquecemos mesmo. Lembrem-se que as informações são gravadas nas nossas células. O sangue carrega informação, já conversei isso com vocês também. Inclusive, é a forma mais segura de se guardar uma informação que seja capaz de se perpetuar ao longo de milênios. Ela não é escrita em papel, ela não é escrita na pedra, ela é por epigenética. Ela está registrada nas nossas células, no nosso sangue. Então, o nosso sangue carrega informação, certo? E é a forma mais segura. Quando nós nos lembramos, porque esta informação está no nosso sangue, de que nós somos fragmentos do divino, fragmentos da deusa mãe primordial, certo? Nós temos a condição de acessar os nossos verdadeiros poderes humanos. Então, o nosso Direito Azul aqui fala muito sobre o resgate da nossa consciência, por isso o código é o acordar, e a retomada dos nossos poderes naturais humanos. Quando nós não lembramos dos nossos poderes naturais humanos, nós terceirizamos, nós projetamos na tecnologia estes mesmos poderes. Nós projetamos e delegamos, por exemplo, a inteligência artificial. Esses mesmos poderes que são nossos. Tami, que poderes? Por exemplo, telepatia. Faz muito sentido que um dispositivo informático que se conecte com o outro siga a mesma linha de um poder natural humano chamado telepatia. Projeção astral, que está muito relacionado ao teletransporte. Enfim, uma série de outros poderes que aí eu vou esmiuçar melhor para vocês ao longo de outros programas. Eu precisaria de um programa para falar de cada um deles, tá? O que é importante para hoje? Retomar aquele episódio em que eu disse que o divino está dentro, não fora, e a partir disso cortarmos o cordão umbilical. Por que eu falo em cortar o cordão umbilical? Porque às vezes nós buscamos tanto fora o que nós já temos. Gente, nós somos divinos. Vocês são divinos. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu estou falando muito sério. Nós fazemos milagres o tempo inteiro. Os milagres estão à nossa volta, cotidianamente, diuturnamente. Por que nós não enxergamos esses milagres? Porque nós perdemos, nos esquecemos da nossa consciência. Eu até citei, na semana passada, o Salmo 82, que fala que vós sois deuses, nós somos deuses. Por que nos esquecemos disso? Porque existe uma programação de manipulação que se utiliza da nossa energia, da nossa consciência para outros fins. Lembrem-se, seres humanos, nós humanos, somos uma raça com potencial criador. Nós criamos coisas, nós produzimos coisas. Nem todas as raças, nem todas as consciências têm essa habilidade. Como que a gente cria as coisas? Não é na matéria física de imediato, nós criamos em outras dimensões. E uma vez que essa energia é canalizada, uma vez que essa energia é posta para fora, em vias de regra, isso é acessível e isso é possível de se acessar mediante outros campos, outras consciências conseguem acessar isso. Então, por que é importante que a gente lembre? Para que a gente retome a nossa legitimidade diante da nossa própria criação. Porque se nós não estivermos no controle do que estamos criando, outras inteligências se utilizarão da nossa energia para isso. Teve um programa que eu expliquei para vocês
que o que vale aqui na terceira dimensão, o que vale aqui na matéria é dinheiro, bens, propriedades, ouro. O que vale no mundo espiritual é DNA e energia sexual. Por isso que na alta magia tudo se pede, energia sexual, DNA. Energia sexual é algo fortíssimo, eu preciso montar um programa especialmente sobre isso para conversar com vocês. Por quê? Por que a energia sexual hoje no mundo ela é tão deturpada, de forma geral? Porque é energia criadora. E quando você não direciona ela para você, você entrega essa energia sexual para que outras inteligências possam construir outras coisas com a sua energia sexual. Por isso que o comércio de pornografia é muito elevado, por isso que o que viraliza constantemente na internet está relacionado a conteúdos sexuais, porque é justamente uma tentativa de fazer com que você doe gratuitamente a sua energia sexual para outras inteligências construírem outras coisas e não você. Eu vou conversar de uma forma mais profunda num programa específico com vocês sobre isso, tá? Mas só adiantando, porque é um tema importante, a energia sexual ela não é reposta. Você nasce com uma quantidade de energia sexual, você perde ela ao longo da sua vida e não tem reposição. Diferente da energia vital, por exemplo, certo? Então é muito importante, vocês conseguem entender a gravidade do que eu falo? Por que é tão importante essa independência, a independência do divino? Porque às vezes nós estamos fazendo orações, pedindo coisas que nós somos capazes de fazer. Que nós temos poder e autonomia para executar. E nós estamos numa dependência de algo externo. E este externo não existe. O que é parte do trabalho de O Direito Azul? Resgatar essa consciência do reino interno, de que nós somos deuses internamente. Nossa, mas isso não é uma blasfêmia? Mas isso não é você ir contra, isso não é você deixar de, por exemplo, proclamar Jesus como Senhor e Salvador, como dizem algumas linhas religiosas, de forma alguma. Jesus sempre será Senhor e Salvador, isso é o significado do nome dele. O antigo, do original, né? Yahshua, Yeshua, Jesus significa o Deus que salva, isso está no nome dele. O reconhecimento, ele é individual, mas isso já está na programação dele, para que ele seja Salvador. É o significado do nome dele. Então também independe do reconhecimento externo, do reconhecimento das pessoas. Por que é importante lembrarmos disso? Porque temos esse direito. E não significa blasfêmia. Você entender o seu Deus interno, você se entender como um universo interno, não é negar Jesus. É muito pelo contrário, é você se conectar com o verdadeiro ensinamento de Jesus. Eu já contei para vocês que a volta de Jesus significa a volta de seus verdadeiros ensinamentos antes de qualquer coisa. Em nenhum momento ele pregou um reino externo. Em nenhum momento ele pregou um reino alheio ao nosso interior. Em nenhum momento. Isso foi distorcido por instituições que objetivavam o controle e o monopólio do poder. Porque quando o ser humano desperta e compreende que ele acessa o Deus diretamente, pelo próprio cardíaco, pelo próprio mental, acabou a manipulação. Esse é o ponto. Esse é o ponto que ninguém vai conversar com vocês, ninguém vai pegar o microfone dessas doutrinas religiosas de massa, ninguém vai pegar o microfone e vai contar isso para vocês. Qual que é o exercício que vocês têm que fazer? Seguir a lógica. É o que eu tenho ensinado. Vamos olhar a lógica. O que é a lógica? O que faz sentido ou não? Unir os pontos e pensar com racionalidade. Porque a racionalidade ela vai nos trazer estrutura. Todos os pontos se fecham em geometria sagrada. O dogma não. O dogma vai olhar para dizer e falar assim, isso é um mistério. Não questione Deus. Você comete blasfêmia quando você chega num ponto como este que eu estou falando com vocês, de que Deus é interno, de que todos nós somos deuses. O dogma vai virar para você e vai falar, você é herege. Você comete blasfêmia, você não é de Deus, você tem demônios. Quando, na verdade, esta é a mensagem divina.
Esta é a mensagem sagrada que faz sentido lógico com o próprio livro de Gênesis, com toda a ciência se encaixa nisso. Por isso que nós precisamos observar o dogma de acordo com a ciência. Não existe separação de fé e ciência. Deus é ciência. E foi o que tentaram tirar de nós. Outro ponto de lógica, conversei com vocês sobre a cruz. Vamos pegar outro ponto? Jesus não fez a Santa Ceia e deu o pão e o cálice? Pois é, muito cuidado com instituições religiosas que tiram o cálice de vocês. Uma das funções do direito azul é devolver o cálice aqui, ó. O pessoal da live não viu, né? Devolver o cálice. Cuidado. Por que negam o cálice? O que representa o cálice? Já pararam para pensar nisso? Então, vamos lá, ó, crucifixo, para a gente entender inconscientemente que a descendência de Deus está morto. Aí eu tiro o cálice de vocês na comunhão, deixa só o corpo, tiro o sangue. Sangue é informação. Vamos juntando as peças? Olha que interessante. Eu preciso que vocês concluam isso por vocês, porque vocês têm o registro dessa informação internamente. É por isso que todo mundo que me assiste fala, nossa, Tami, uniu tudo que você fala faz sentido. Faz sentido para mim, tem que fazer sentido dentro de você. Esse é o ponto. Eu não posso me posicionar aqui como uma falsa profetisa, dizer uma identidade para vocês e falar, olha, eu sou fulana e sigam-me. Não é assim, a mensagem está interna. O reino é interno. Eu preciso que vocês enxerguem esse reino interno, porque vocês têm essa condição. Só estamos dormindo, adormecidos. E enquanto dormimos, o que fazem com a nossa energia? O que fazem com o nosso inconsciente? O que eles querem, não o que nós queremos. E aí entramos num padrão de sofrimento, de desequilíbrio, de doenças, de escassez em todos os sentidos. Jesus trouxe a mensagem verdadeira. Ela voltará à tona, em detrimento de qualquer posicionamento religioso, em detrimento de qualquer dogma estabelecido. O sistema criado vai cair, já caiu, já está caindo. Nós só precisamos realmente acordar, abrir os olhos e acordar. Quem realmente eu sou, quem realmente foi Jesus, qual foi realmente a verdadeira história dele, a história da humanidade, nós temos direito à nossa história. Nós temos direito de resgatar as informações que estão no nosso sangue, o direito de resgatar as nossas informações que estão no nosso inconsciente e trazê-las para o consciente. Esse é o nosso principal direito. Não adianta a gente traçar um ordenamento jurídico, seja no Brasil, seja fora do Brasil, em qualquer país do mundo, um ordenamento civil, um ordenamento penal. Não resolve se nós não enxergarmos os nossos direitos anímicos, os direitos da nossa alma. E por que azul? Porque o azul foi a última cor a ser percebida pela humanidade. Sempre esteve ali na nossa cara. Céu, mar, sempre esteve ali. Não tem como, você pode sair da sua casa e não enxergar uma planta. Não tem uma planta para você olhar, mas o céu não tem como. Então, o que mais esteve diante dos nossos olhos ao longo da nossa existência foi o céu. Ele tem lá o motivo de ser azul, comprimento de onda, reflexão, uma série de coisas, mas o azul estava ali. Por que ninguém enxergava, ninguém dava um nome e falava, isso é azul? Essa é a mística da cor azul. E esses são os direitos que estão aqui conosco desde sempre. Uma vez que você encarna, que você nasce na Terra, ou que você nasce em qualquer outro planeta, não vamos pensar de novo que somos o alecrim dourado das galáxias. Não somos. A casa de meu pai tem muitas moradas, lembra? Ele explicou tudo pra gente. Ele explicou tudo, a gente só não soube entender. Na verdade, tiraram o entendimento real, que eu estou ajudando a trazer de volta. E vocês, com esse exercício de manifestação de vontade, eu quero acordar, eu quero acessar, também consegue fazer a canalização e os downloads. Peçam para o Divino Criador. Esqueçam placas de igrejas. Esqueçam religiões.
Isso não vai levar vocês à verdade original, porque a verdade original foi manipulada, mas gravada internamente. Nós somos a ligação de céu e terra. Nós somos o divino encarnado. Esse foi o propósito de Jesus vir e deixar o que ele deixou. E nós conversaremos em outros programas sobre o que ele realmente deixou. Não foi apenas uma mensagem falada de um para o outro. Esse é o ponto. Mas primeiro vocês precisam exercer o direito de manifestação de vontade, a legitimidade. Eu quero. Eu não aceito manipulação de outros campos. Eu não aceito ter a minha energia sugada por outras inteligências. Eu vou exercer os meus direitos de criação. Eu vou usar a minha energia para mudar de vida. Sem a dependência religiosa, já falei para vocês também, o propósito do divino nunca foi estar lá no trono e a humanidade aqui de joelhos. O propósito sempre foi que fôssemos uma família. Nós somos filhos. Isso precisa voltar à nossa consciência, não no nosso inconsciente. No inconsciente já temos. Por isso que a gente tem aquela sensação de que algumas coisas não fazem sentido, de que algumas coisas não se encaixam. Então, direito à independência, cortar o cordão umbilical com o externo, não com o interno. Você nunca vai conseguir cortar o teu cordão umbilical com o interno. Porque está dentro de você. Porque o divino está dentro de você. E quando você não enxerga isso, a sua vida fica sem sentido. Eu não estou falando só de construções externas. De novo, externo, né? Olha só. Eu não estou falando de construção externa, de material, de saúde. Eu estou falando interno. Tem gente que tem dinheiro, que tem saúde, que tem relacionamento, que está tudo perfeito, mas tem um vazio interno. Por que tem um vazio interno? Porque está desconectado de Deus. E onde que está Deus? Dentro. Não está fora. Cortar o cordão umbilical, ser independente dos dogmas, das doutrinas e do que nos ensinaram como verdade absoluta. Todas as religiões trazem um fragmento da verdade absoluta. Quando nós despertamos, nós somos capazes de enxergar o todo. E dentro do todo, montar a nossa compreensão sobre o divino. Ah, isso não é de Deus. Eu ouço muito isso sobre o meu tarô, por exemplo. Isso é prática divinatória. Isso não é de Deus, isso é abominação. Quem disse? A Bíblia manipulada? O tarô, a própria psicologia já ensina que ela é um resgate do nosso inconsciente para o nosso consciente, de arquétipos. Houve manipulação nas escrituras. Sim, a Bíblia tem tudo o que fala de neurociência, de física quântica, tem tudo, mas algumas coisas foram manipuladas para que nós não acessássemos os nossos poderes. Chamaram de bruxaria, chamaram de práticas demoníacas os nossos poderes. Por quê? Porque se nós acordássemos, nós derrubaríamos esse sistema jamais existiria. É só olhar os frutos, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Está dando resultado? A fé dá resultado. Mas em linhas gerais, a nossa humanidade está como? Não está desconectada? Não está perdida em uma série de questões? Sim. A proposta é reunir todos esses fragmentos, enxergar o todo e lembrar que somos deuses. Porque temos Deus dentro de nós. Quando entendemos isso, passamos a assumir a postura e o papel de co-criadores de realidade e do nosso próprio universo. É muito importante nessa fase, nesse período de história, nesse período histórico, nesse período de contexto geopolítico, que possamos compreender e possamos manifestar a nossa vontade, no sentido de eu quero acordar para a mensagem verdadeira. Peçam diretamente para Deus, peçam diretamente para Jesus. Eu quero a mensagem verdadeira. E ela virá. Ela será desperta. Vocês vão ver que o próprio universo vai mandar situações para que vocês possam compreender a realidade como ela realmente é. Essa manipulação dogmática, doutrinária, está condenada à ruína.
Por quê? Porque a humanidade está acordando. A chave já foi apresentada. O arrebatamento da igreja é a nível de epigenética. Vamos unir os pontos dentro de tudo que eu já falei. Vocês são extremamente inteligentes. Nós somos uma espécie extremamente inteligente. O arrebatamento é por epigenética. Por quê? Porque nós temos sangue crístico. Como que nós poderíamos ter sangue crístico? Vamos pensar? O que está faltando dentro dessa história? O que não contaram para a gente? Porque se soubéssemos, saberíamos que somos a união de divino e humano, de céu e terra. E isso muda tudo. Isso muda a história, isso muda a realidade, isso muda contexto geopolítico. Nós construímos o nosso mundo com base no nosso sistema de crenças, com base na nossa fé. Se o nosso sistema de crenças é viciado por manipulação, nós vamos tomar um rumo diferente do que deveríamos. Esse é o ponto. Vocês conseguem entender a compreensão, a gravidade disso? Como eu disse no outro programa, nem tudo eu falo de forma consciente, tá? Eu uso uma linguagem muito simbólica com vocês. Em cada vírgula que eu falo, em cada microexpressão facial minha. Vocês precisam saber ler e ouvir, além das palavras. Esse é o ponto. Vamos manifestar essa vontade. Certo, gente? Isso é extremamente importante e fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desabrochar e para o nosso despertar de consciência. Código ordem, acordar, dar a cor, devolver o que nos tiraram, o azul, certo? Continua por aqui na programação. Quem não me segue ainda, @odireitoazul, e tudo que vocês colocarem direito azul ou direito azul, na internet vai aparecer o meu conteúdo, tá bom, gente? No YouTube também, tá? Quem perdeu os programas anteriores, tá tudo lá bonitinho para que vocês acompanhem, certo? Continua por aqui, a rádio tem uma excelente programação ao longo do dia. Um beijo para vocês e obrigada pela audiência. Tchau, queridos, um beijo, viu? A Vibe Mundial apresentou programa